Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Muito cuidado para não fazer o que é certo pelos motivos errados. É o que nós vamos aprender hoje no nosso devocional Bom Dia com Propósito. Olá, se você não me conhece, eu me chamo Ellen Silva e estou aqui diariamente com você conectado, falando sobre as pílulas de sabedoria, as porções diárias que Deus nos entrega através do devocional, através da nossa conexão com Ele. Essa semana nós estamos falando sobre Sansão, a vida de Sansão, todas as lições que nós podemos aprender sobre o que fazer e o que não fazer, sobre as escolhas que nós tomamos ao longo da nossa vida, sobre a importância de estar sempre perto de Deus, conectado com Deus, ter a sensibilidade de ouvir a sua voz, de entender o que o Senhor quer de nós. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre eu quero fazer a coisa certa, Senhor, mas quero fazer pelos motivos certos. Porque se eu fizer pelos motivos errados, com certeza o destino que me reserva é o fracasso. Nós vamos nos valer hoje, tomar como base para o nosso devocional, o livro de Juízes 16. Sim, nós vemos Juízes 16 ontem, sobre Sansão e Dalila. Sobre a fase de que Deus se retirou da vida de Sansão, ele perdeu a sua força, mas não foi só por revelar o segredo do seu nazireado, sobre não poder passar navalha nos seus cabelos. Mas nós vemos que Deus se retirou de Sansão muito antes, quando ele ainda tinha escolhido uma mulher filisteia para se casar, contrariando a vontade de Deus, contrariando a vontade dos seus pais. Então nós vimos ontem o passo a passo, conforme uma pessoa vai se afastando de Deus, vai se esquivando, da responsabilidade, vai ocultando informações, omitindo informações de pessoas que poderiam lhe ajudar. E assim vai se desconectando de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o fim da vida de Sansão, especificamente quando ele é capturado e tudo o que acontece depois disso, quando os filisteus o prendem. Vamos abrir então em Juízes 16, versículo 21, para nós entendermos o que Deus quer falar conosco nessa manhã de sexta-feira. Juízes 16, 21 diz assim: Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. 23. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. E para festejar, comemorando sua vitória, diziam: Nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Versículo 25, com o coração cheio de alegria, gritaram: Tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Vamos pular agora para o versículo 28, que diz: Então Sansão orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nela. E aí eu vou parar por aqui, porque eu quero contextualizar primeiro para você o que se passa aqui nesse momento. Lembrando que nós falamos durante essa semana inteira sobre a autossuficiência de Sansão, sobre confiar na própria força, sobre acreditar que ele era indestrutível, sobre se entregar aos prazeres carnais e ficar ali, dormindo com uma prostituta, dormindo com outra, fazendo tudo que lhe aprazia, saciando a sua gana, a sua sede insaciável por vingança, matando várias pessoas de forma desordenada, queimando plantações inteiras dos filisteus. Claro que nós sabemos que Sansão foi levantado para isso, para que o juízo divino viesse sobre o povo filisteu e o povo de Deus ficasse livre dessa escravidão a qual o povo filisteu proporcionava ali e fazia. Nós sabemos que Sansão cumpriu o seu propósito, a qual veio na terra fazer. Passou 20 anos sendo juiz de Israel, cumprindo o seu propósito, todavia pelos motivos errados. E como nós acabamos de ler, quando ele foi capturado, quando seus olhos foram furados, quando ele estava ali preso, na verdade, quando ele foi chamado para divertir os reis, os governantes, os líderes filisteus, ele pediu que um braço seu fosse preso a uma coluna e outro braço preso a outra coluna, já no intuito de derrubar aquele templo. O que nos chama a atenção é que ao longo dessa semana, ao longo do capítulo 13, 14, 15, nós lemos
as formas de Sansão conversar com essas pessoas, se expressar. Lá no capítulo 13, no início, nós já vemos, na verdade no 14, quando Sansão fala com seus pais sobre a sua noiva, que ele queria casar, uma filisteia, e a forma com que ele responde seus pais, com a máxima arrogância. Depois, quando Sansão pede um pouco de água para Deus, ele nem pede, ele quase que exige, tipo assim, vai me matar de sede? É Deus, me manda logo uma água aí. Como se Deus fosse qualquer coisa, como se Deus estivesse abaixo dele e ele fosse soberano, o próprio Sansão. Então assim, nós vemos várias expressões da arrogância, da prepotência, do orgulho de Sansão. E aqui no final da vida dele, depois que ele estava vulnerável, aprisionado, né, segregado, depois que ele estava com os olhos furados, agora nós vemos uma oração de redenção, de rendição. Aqui é o primeiro momento que nós vemos a submissão e a humildade por parte de Sansão. Agora que ele estava, tinha se esvaziado do seu ensimismado, do seu egoísmo. Isso me faz lembrar um texto que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, onde Paulo está narrando sobre as visões de revelações que o irmão teve e que ele também recebia com frequência revelações. E Paulo começa a falar sobre um espinho que lhe foi dado, ou seja, que Deus permitiu que acontecesse com ele, um espinho na sua carne. Ele não especifica exatamente o que seria esse espinho, que causa aí um pouco de burburinho no mundo da teologia. Ele explica no máximo que era um mensageiro de Satanás, que atormentava ele. E ele diz que por 3 vezes orou o Senhor para que tirasse esse espinho, para que livrasse ele, para que o curasse ali, para que livrasse ele desse espinho da carne. E a resposta de Deus para ele foi: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E ele diz assim que para que ele não se exaltasse, lhe foi dado esse espinho na carne. A intenção de Deus permitir essa dor, esse incômodo, esse fato acontecer na vida de Paulo, era para que ele permanecesse em humildade. É tanto que no final do texto, no último versículo ali, ele diz: quando estou fraco, aí é que sou forte. Nos dando a entender que quando nós estamos despidos de nós mesmos, quando nós estamos longe da autossuficiência, quando nós estamos afastados do nosso egoísmo, mas completamente rendidos e entregues à vontade de Deus, é nesse momento em que a força divina se apresenta para nós. É nesse momento que nós estamos fortes, espiritualmente fortes em Deus. Então nós percebemos aqui que nesse momento de vulnerabilidade de Sansão, nesse momento de total entrega, onde ele não tinha ali força nenhuma dele, ele vem se humilhar e humildemente diz: ó soberano Senhor. Percebeu como ele fala com Deus? Já não fala mais, manda aí minha força aí mais uma vez, por favor. Igual ele falou na vez que ele estava pedindo água para Deus, né? Como se fosse uma exigência, como se Deus tivesse alguma obrigação de dar alguma coisa para ele. Aqui ele se rende e diz: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus. E aí, quando ele derruba aquele templo e mata milhares, inclusive, o final do versículo 30 está escrito: Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Matou mais homens ali no momento da sua morte, no momento que aquele templo caiu, ele matou milhares de homens, com certeza, porque ao longo da sua vida ele matou milhares de pessoas. Só no episódio da queixada do jumento ali, da mandíbula do jumento, da carcaça, ele matou 1000 homens. Só naquele episódio, fora outras situações ao longo de 20 anos. Então foi milhares e milhares e milhares de pessoas, que não tem aqui o número exato descrito, que Sansão matou no fim da sua vida, ou seja, no momento da sua morte. E ele foi junto. É tanto que a última frase dele foi: morra eu com o filisteu, com uma atitude de vingança. Nós percebemos que aqui Deus está manifestando: olha, Sansão, muito mais coisas tu poderia ter feito. Aliás, a mensagem que Deus deixa para mim, para você e para todos que param para meditar nessa mensagem. Muito mais coisas eu poderia ter feito através da sua vida, ou muito mais vidas poderiam ter sido alcançadas, muito mais milagres poderiam ter sido feitos, muito mais bênçãos poderiam ter caído sobre as pessoas a qual você levou uma mensagem. Porém, como você estava fazendo o que eu te mandei pelo motivo errado, por teus motivos pessoais, por seu bel prazer, por seus interesses pessoais, não pelos meus como Deus, então eu estou te mostrando que na tua morte, ainda na tua morte, eu faço o que eu quero fazer de uma forma muito maior, demonstrando que eu não dependo de você, meu filho. Eu apenas permiti que você participasse do meu propósito maior. Se você não assistiu a série que nós passamos a semana inteira falando sobre propósito, chamado, talento, quando Deus tem algo para cada um de nós tem um chamado específico, embora alguns não tenham se dado conta disso, eu convido você a assistir essa playlist, tá aqui no canal, porque é onde que nós entendemos o propósito central, que é um propósito geral, que é um propósito
a qual todos nós estamos interligados de uma certa forma, e entendemos o propósito específico que Deus tem para a vida de cada um. Então, quando nós tentamos cumprir o nosso propósito específico, o nosso propósito individual, personalizado que Deus tem para cada um, conforme os nossos interesses, conforme só para saciar os nossos anseios, eu até faço o questionamento ali. Mais importante do que o que você faz é por que você faz. Então eu convido você a ir lá, assistir essa playlist, porque vai trazer mais sentido para essa aula de hoje sobre o faça a coisa certa pelo motivo certo. É muito importante você entender isso. Porque a mensagem central aqui do final da vida de instrução foi: eu não preciso de você, meu filho. A sua carreira poderia ter ido muito mais longe, eu poderia ter feito muito mais coisa através da sua vida. Mas se você não quer, eu já te demonstro que pós a tua morte, eu faço muito mais se eu quiser. Agora levantarei outro, porque você não andou nos meus caminhos conforme eu queria que você andasse. Você entende que a importância da humildade, que a importância de estar debaixo da graça, da vontade de Deus, estar alinhado o seu propósito com o propósito de Deus, que eu sempre falo isso, vai ficar sempre ecoando na nossa mente o questionamento. O que Deus poderia ter feito através da vida de Sansão? Quão grande, em qual escala, qual magnitude desse plano divino poderia ter sido alcançado, poderia ter sido feito ali pelo povo de Deus, se Sansão tivesse tido a humildade, se Sansão tivesse sido ensinado e treinado pelos seus pais, que muitas coisas acontecem na infância, na adolescência, no preparo, principalmente tendo sido os pais deles avisados antes do nascimento dele, tendo ensinado ele sobre limites, porque ele se comportou como um menino mimado, ilimitado, que o mundo estaria aos pés dele, porque ele se sentia um semideus. Essa era a informação que Sansão passava para todos à sua volta, com as suas ações. Então, assim, a importância de nós sabermos estabelecer limites, nós sabermos entendermos os nossos limites, as nossas limitações e reconhecermos sempre, estou sempre falando isso aqui, não me canso de repetir, que a vontade de Deus deve prevalecer. Nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Eu creio que toda essa semana, cada episódio, falou profundamente com você, porque nós fomos destrinchando cada pedacinho da vida de Sansão. Desde a sua primeira desobediência, aliás, desde a promessa que a sua mãe, que era estéril, recebeu, que ele viria ao mundo, que ele seria um libertador do povo de Deus, que ele seria juiz em Israel, seria um nazireu, deveria seguir um rol de regras estabelecidas em número 6, até o seu casamento arranjado, que acabou sendo um fiasco, e ele acabou nunca tendo nem consumado esse casamento com a Filisteia, depois passando-se pelas camas das prostitutas, chegando a Dalila, e depois sendo derrubado, aliás, sendo freado, sendo limitado pelo próprio Deus, quando Deus se retira dele. E hoje nós meditamos aqui sobre o fim da vida de Sansão. Olha, eu tenho um episódio também de devocional aqui, onde nós falamos o fim das coisas é tão importante quanto o início. Não adianta você começar algo de uma forma incrível, extraordinária, mas quando terminar, você vacilar, você se afastar de Deus, você virar tudo de cabeça para baixo, você ir contra aquilo que você falava no início, e entre outras coisas. Então, a mensagem que fica de encerramento aqui sobre a vida de Sansão para as nossas vidas é que nós possamos nos submeter à vontade de Deus, que nós possamos cumprir nossa missão, cumprir o nosso chamado, cumprir a promessa de Deus, viver a promessa de Deus na nossa vida, mas conforme os preceitos, os desígnios, conforme a vontade de Deus. Porque de nada adianta uma oração muito humilde para fazer muita coisa no final da vida, se você fez tudo errado durante o processo e se você está encerrando agora cego. E essa cegueira de Sansão aqui, o fato dos inimigos terem furado os seus olhos, tem uma simbologia, um significado espiritual. Quantos que terminam os seus dias começam muito bem, muito saudáveis, muito fervorosos, muito animados, muito empolgados, mas terminam a vida cegos, completamente perdidos. Tanto cegos pelo seu orgulho, tanto cegos pelas suas próprias emoções desordenadas, quanto cegos espiritualmente. Então, o que o Senhor fala para nós, para todos nós, aqui nessa manhã de sexta-feira, é de que nós devemos estar sensíveis à voz de Deus, atentos, próximos de Deus e tomar muito cuidado, porque pode ser grande o chamado da nossa vida, pode ser linda a promessa de Deus na nossa vida, mas muita coisa depende de nós. Se não nos posicionarmos, se não fizermos por onde, se não nos esforçarmos, não cumpriremos esse chamado. Deus não cumprirá, Deus não concretizará o plano dele tão grandioso. Ele terá que ser reduzido, resumido ou bem cumprido por causa de nós mesmos, das nossas escolhas, das nossas ações, das nossas emoções mal resolvidas. Eu desejo para você, nessa manhã de sexta-feira, mansidão, humildade, domínio próprio, temperança,
organização das suas emoções saudáveis. E claro, uma vida espiritualmente ativa e conectada com Deus. Eu quero agora orar pela sua vida. Você que não colocou seu pedido de oração ainda aqui no chat ou nos comentários, coloque agora mesmo. E eu quero dizer para você, se essa mensagem hoje falou com você, se Deus ele de alguma forma te conectou a esse vídeo, envie para alguém. Eu tenho certeza que alguém está precisando ouvir sobre isso, está precisando entender sobre a importância de se posicionar para receber a promessa de Deus, a importância de cumprir a sua missão do início ao fim, com a máxima excelência, com a máxima maestria. E isso só é possível estando conectado com Deus, que é o objetivo central desse canal, conectar você a Deus. Vamos lá então? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Amém. Pai amado e querido, nessa hora eu oro por todos quantos me ouvem. Eu oro para que a casa dessa pessoa seja abençoada, eu oro para que a sua vida seja abençoada, eu oro para que o seu trabalho seja abençoado, eu oro para que as suas emoções sejam organizadas e curadas. Eu oro para que essa pessoa tenha clareza da promessa de Deus na sua vida. Eu oro para que essa pessoa tenha discernimento, sabedoria, direção, para que o Senhor guie e conduza os seus passos, para que essa pessoa tenha força de fazer seu devocional diariamente, tenha força de orar e se posicionar como o Senhor quer. Eu oro para que a palavra que foi ministrada nessa manhã, que nós aprendemos com o Senhor nesse devocional, seja enraizada em nossos corações, nós possamos viver, nós possamos aplicar e nós possamos vigiar, Senhor, para não encerrar, para não completar nossa missão como Sansão, perdido, completamente largado, completamente subjugado, segregado nas mãos do inimigo. Mas eu oro, Senhor, para que nós encerremos a nossa carreira tão lindamente como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então eu oro para que o Senhor segura nós na nossa mão, põe no nosso coração humildade, nos blinda, Senhor, com a humildade, nos ajuda a estar submetidos sempre à tua vontade, estar sempre em submissão e temor e zelo nas coisas do reino. Em nome de Jesus, nos dá um final de semana extraordinário, abençoado. Abençoa para nós estarmos aqui semana que vem, novamente aprendendo com o Senhor, conectados com o Senhor. Em nome de Jesus, livra a nossa casa de todo mal, de todo embaraço, de toda perturbação, de tudo aquilo que tem atrapalhado a paz da nossa família. Que haja paz nos lares de todas as pessoas que me ouvem. Que o Senhor os livre, que o Senhor os guarde no trânsito, no trabalho, aonde forem. Em nome de Jesus, que o Senhor segure nas mãos de cada um e abençoe de uma forma especial hoje e neste final de semana, em nome de Jesus. Amém. Você que esperou até agora, Deus guarde a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Um beijo e até semana que vem. Eu vou estar aqui esperando você às 6h01 da manhã.